Quem poderia imaginar que um dos países mais pobres da Ásia, recém-saído de uma guerra, estaria por trás de um projeto capaz de transformar toda a Ásia Central? Pois não veio dos Estados Unidos, nem da China, nem dos países árabes. Veio do Afeganistão. Mais de 10.000 trabalhadores e 3.000 máquinas gigantes estão escavando dia e noite para construir uma faixa verde de 285 quilômetros, um corredor que pode trazer um novo futuro para o Afeganistão, mas que também está deixando 4 países vizinhos em alerta, temendo uma crise sem precedentes. Você consegue adivinhar que projeto é esse? Fique até o final para descobrir a resposta. Mais de meio século de guerras constantes deixou o Afeganistão em ruínas, cidades destruídas, pontes e estradas desabadas, redes de energia e abastecimento de água instáveis em quase todo o país. Segundo o Banco Mundial e organizações humanitárias, cerca de 70% da população vive abaixo da linha da pobreza e a taxa oficial de desemprego gira em torno de 14%. Mas sabe o que é pior? Em meio a toda essa devastação, uma série de secas severas atingiu o país como golpes sucessivos. Em 2021, a neve das montanhas, principal fonte de água do norte do Afeganistão, caiu para o nível mais baixo já registrado. Os campos racharam as colheitas, fracassaram e a fome se espalhou. A situação ficou tão desesperadora que milhares de famílias foram obrigadas a abandonar suas terras. Sem água, qualquer tentativa de reconstrução se torna apenas uma miragem. Para reerguer a economia e trazer o povo de volta ao campo, o Afeganistão precisava primeiro recuperar o fluxo vital da água. Sem outra saída, o governo decidiu pensar grande. Um antigo projeto do século XX, idealizado pelo rei Muhammad Khan, para levar água do rio Amu Darya ao interior, voltou a ser o foco das esperanças nacionais. Mesmo sem ajuda internacional, o Afeganistão tomou uma decisão ousada: iniciar a obra por conta própria, na tentativa de salvar o norte e, quem sabe, todo o país. Para transformar essa ambição em realidade, o Afeganistão tinha apenas uma opção: o rio Amu Darya, a artéria da Ásia Central. Nascendo nas montanhas geladas do Tajiquistão, o rio percorre quase 2.400 quilômetros, com uma bacia hidrográfica de mais de 530 mil quilômetros quadrados. Ele fornece cerca de 95 trilhões de litros de água por ano, sustentando 4 países: Tajiquistão, Afeganistão, Turcomenistão e Uzbequistão. O Amu Darya é literalmente a última fonte de vida para o norte afegão. E foi ali que o país decidiu criar um novo braço do rio. O projeto recebeu o nome de Kosa Canal, um gigantesco canal de irrigação com cerca de 285 quilômetros de extensão, largura entre 100 e 150 metros e profundidade de 8,5 metros. Ele começa na estação de captação de Kawdar e corta as províncias de Balkh Jauzian e Faryab, levando água para regiões que antes eram apenas poeira e desespero. Quando muitos ainda achavam que a ideia de cavar um rio artificial no Afeganistão era pura fantasia, em março de 2022, o projeto Kosa Canal foi oficialmente iniciado. Sua largura supera a de um campo de futebol brasileiro e a profundidade é suficiente para engolir um prédio de 3 andares. O canal foi projetado para transportar 650 metros cúbicos de água por segundo, o que equivale ao dobro da vazão do rio São Francisco, que atravessa o coração do Nordeste. Em capacidade máxima, pode mover cerca de 56 bilhões de litros de água por dia. Para lidar com esse volume colossal, os engenheiros afegãos optaram por não escavar o canal em linha reta. Em vez disso, dividiram todo o trajeto em 114 seções independentes. Cada uma é escavada, reforçada, testada e preenchida com água de forma sequencial, garantindo um fluxo contínuo e reduzindo o risco de erosão.
Na fase 1, que vai da captação no rio Amu Darya até o centro da província de Balkh, foram concluídos cerca de 108 quilômetros em apenas 18 meses, 6 a menos que o previsto. Ao longo dessa rota, 14 comportas hidráulicas se erguem e como fortalezas prontas para conter enchentes durante a estação chuvosa e estabilizar o nível da água. Na fase 2, o canal segue de Balkh em direção às províncias de Jauzian e Faryab. No fim de 2024, 81% dessa etapa já estava concluída, elevando o progresso total do projeto para 61%, com cerca de 177 quilômetros de canal escavados em menos de 3 anos. Mais de 10 mil trabalhadores e 3.300 máquinas pesadas, incluindo escavadeiras gigantes e sistemas de medição a laser, operam 24 horas por dia, movendo diariamente cerca de 1 milhão de metros cúbicos de terra, o equivalente a mais de 1.000 piscinas olímpicas. A etapa final, considerada a mais complexa, deve ser concluída até o fim de 2025. Nela, os operários estão instalando sistemas de irrigação subterrânea, estações de bombeamento e pontes de concreto para conectar as vilas de ambos os lados do canal, além de integrar tubulações de abastecimento de água potável. No momento em que você assiste a este documentário, quase 2/3 do projeto já estão prontos. Diversos trechos do canal já recebem as primeiras correntes de água, levando vida nova a dezenas de milhares de pessoas ao longo de seu percurso. E o mais surpreendente, em um país mergulhado em crise em praticamente todos os setores, o financiamento veio exclusivamente de recursos internos, nenhuma ajuda internacional. O custo inicial, estimado entre 68 e 84 milhões de dólares, aumentou para 500 a 600 milhões após 2 anos, devido à inflação e à ampliação das obras. Mesmo assim, esse valor representa cerca de 8% do PIB do Afeganistão em 2022, uma aposta monumental de um país que está literalmente cavando o próprio futuro. Mesmo com o ritmo impressionante das obras, o Koza Canal não conseguiu escapar de seus primeiros grandes desafios. No início de 2023, o projeto enfrentou um golpe duro. Um trecho do canal se rompeu, liberando quase 100 bilhões de litros de água, o equivalente ao consumo de toda a cidade de São Paulo, por cerca de 3 meses direto nas areias secas do deserto. A principal causa foi a falta de revestimento em concreto. Com pouco orçamento e prazos apertados, os engenheiros decidiram escavar primeiro e revestir depois para levar água rapidamente às áreas mais secas, uma escolha que seria impensável no Brasil, onde obras como a transposição do Rio São Francisco costumam levar mais de uma década para serem concluídas com todo o padrão técnico exigido. Em vez de interromper as obras, os operários consertaram o rompimento com o fluxo ainda correndo, reforçando o trecho temporariamente e continuando a escavação como bombeiros, tentando apagar o fogo sem deixar a energia cair. Os problemas técnicos iniciais do Koza Canal foram apenas um aviso leve, pois a verdadeira ameaça para toda a região é o conflito pela água. O fluxo do rio Amu Darya, vital para a Ásia Central, ainda é regido pelo Protocolo 566 de 1987, criado pela antiga União Soviética, que distribui a água entre 4 países: Uzbequistão, 48, 2%, Turcomenistão, 35, 5%, Tajiquistão, 15, 4% e Quirguistão, 6%. Mas há um nome ausente nessa lista: Afeganistão. O país nunca recebeu uma gota oficialmente e tampouco assinou qualquer tratado internacional sobre uso ou proteção de recursos hídricos transfronteiriços. Agora, com o canal gigante quase concluído, esses 4 países estão diante de uma possível crise sem precedentes. O Uzbequistão é o mais exposto. O algodão é a base de sua economia e sustento de quase 40% da população. Só em 2021, o país plantou quase 1 milhão de hectares,
produzindo mais de 1 milhão de toneladas, tornando-se o sexto maior exportador de algodão do mundo. Uma redução de apenas 15% no fornecimento de água já seria suficiente para derrubar safras inteiras, colapsar a cadeia têxtil e cortar 2% a 3% do PIB em apenas um ano. O Turcomenistão vive uma dependência semelhante. O algodão e o trigo respondem por 10% do PIB e por mais de um quarto dos empregos rurais. A água do Amudária irriga centenas de milhares de hectares de trigo, o pão diário de mais de 6 milhões de pessoas. Se o volume cair, o país pode enfrentar escassez de alimentos e inflação no preço do pão. Para Tajiquistão e Quirguistão, a água representa energia. Quase 90% da eletricidade do Tajiquistão e grande parte da do Quirguistão vem de usinas hidrelétricas no Amudarya. Se o nível do rio baixar, as turbinas param e milhões de pessoas podem ficar literalmente no escuro. Se a disputa pela água já é tensa, o impacto ambiental do Kosa Canal é ainda mais assustador e não se limita às fronteiras da Ásia Central, mas alcança todo o planeta. Comecemos pelo Mar de Aral, que um dia foi o quarto maior lago do mundo, com quase 176 mil quilômetros quadrados. Desde a década de 1960, porém, os rios Amudarya e Sirdarya foram desviados em excesso para irrigar plantações de algodão, fazendo o lago praticamente desaparecer. Hoje, restam apenas dunas e poeira no deserto de Araucum, que ocupa mais de 36 mil quilômetros quadrados. Navios que antes flutuavam sobre as águas, agora repousam enferrujados em meio à areia. Se o Kosa Canal retirar ainda mais água, qualquer tentativa de recuperar o Mar de Aral se tornará impossível. Quando o fundo seco do mar é exposto, o vento do deserto carrega mais de 100 milhões de toneladas de poeira salgada e tóxica por ano. Não é apenas areia, é uma mistura letal de pesticidas, fertilizantes e metais pesados acumulados por décadas. As populações locais registram taxas de câncer e doenças respiratórias várias vezes maiores que a média mundial. Imagine se o Pantanal ou o sistema Cantareira no Brasil se transformassem num deserto salgado, espalhando poeira contaminada sobre cidades como Campo Grande e São Paulo. O mais alarmante é que essa poeira não para nas fronteiras da Ásia Central. Pesquisas já encontraram partículas vindas da região no gelo da Groenlândia, nas florestas da Noruega e até no sangue de pinguins na Antártida. Ou seja, uma decisão de desviar água no Afeganistão hoje pode colocar grãos de pó tóxico nos pulmões de uma criança na Europa amanhã. Apesar dos riscos e das disputas regionais, o Kosa Canal tornou-se para o Afeganistão um verdadeiro salva-vidas nacional. Os campos secos e rachados do norte finalmente voltam a ter esperança de produção. Durante a própria construção, o projeto já criou cerca de 5.500 empregos diretos, ajudando a conter o desemprego de 14% e 39% registrado em 2023 e oferecendo renda a milhares de famílias. Quando estiver totalmente concluído, o canal deve irrigar cerca de 550 mil hectares de terras áridas, uma área comparável ao estado de Sergipe, abrindo espaço para que centenas de milhares de agricultores retornem ao trabalho e revitalizem suas comunidades. Especialistas estimam que cerca de 2 milhões de afegãos serão beneficiados diretamente com acesso a água solo produtivo e empregos estáveis. Além disso, o projeto poderá gerar mais de 250 mil novos postos de trabalho, não apenas na agricultura, mas também na gestão de irrigação, transporte e processamento de alimentos, representando um impulso decisivo para uma economia ainda dependente da ajuda internacional. Outro ponto-chave é a mudança no modelo agrícola. Após a proibição do cultivo de ópio em 2022, o governo passou a incentivar o plantio de grãos legais.
Com a água do Caça-Canal, cerca de 55 mil hectares já foram destinados ao trigo, e o plano é transformar o Afeganistão em exportador do cereal até 2028, uma virada histórica para um país antes marcado pela guerra e pela pobreza. Apesar dos riscos e das disputas regionais, o Caça-Canal tornou-se para o Afeganistão um verdadeiro salva-vidas nacional. Os campos secos e rachados do norte finalmente voltam a ter esperança de produção. Durante a própria construção, o projeto já criou cerca de 5.500 empregos diretos, ajudando a conter o desemprego de 14,39% registrado em 2023 e oferecendo renda a milhares de famílias. Quando estiver totalmente concluído, o canal deve irrigar cerca de 550 mil hectares de terras áridas, uma área comparável ao estado de Sergipe, abrindo espaço para que centenas de milhares de agricultores retornem ao trabalho e revitalizem suas comunidades. Especialistas estimam que cerca de 2 milhões de afegãos serão beneficiados diretamente com acesso à água solo produtivo e empregos estáveis. Além disso, o projeto poderá gerar mais de 250 mil novos postos de trabalho, não apenas na agricultura, mas também na gestão de irrigação, transporte e processamento de alimentos, representando um impulso decisivo para uma economia ainda dependente da ajuda internacional. Outro ponto-chave é a mudança no modelo agrícola. Após a proibição do cultivo de ópio em 2022, o governo passou a incentivar o plantio de grãos legais. Com a água do Caça-Canal, cerca de 55 mil hectares já foram destinados ao trigo, e o plano é transformar o Afeganistão em exportador do cereal até 2028, uma virada histórica para um país antes marcado pela guerra e pela pobreza. O que você acha? O Afeganistão está escrevendo uma história corajosa ou acionando uma verdadeira bomba d'água? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias intensas e surpreendentes como esta.